Sabe qual é um dos maiores medos de quem quer começar um negócio? A falta de dinheiro. Mas e se isso não fosse o maior problema? É exatamente isso que a gente vai ver aqui. Vamos explorar uma ideia diferente. Como o nosso tempo e os nossos relacionamentos, como esses recursos que a gente às vezes nem dá valor, podem se tornar o nosso maior capital. Então a gente se depara com aquela pergunta clássica, né? Ok, não tenho grana para investir em anúncio, em ferramenta, e agora? Dá uma sensação de que o jogo já começou perdido, não é verdade? Mas olha só, e se o ativo mais importante para virar esse jogo já estiver com a gente o tempo todo? Para quem está começando, seja como um pequeno empreendedor, infoprodutor, profissional autônomo, a sensação é essa mesma. Parece que a gente está sempre correndo atrás. Mas é aqui que a gente vai dar uma virada de chave. Vamos olhar para o que a gente tem e não para o que falta. E essa simples mudança de foco, acredite, pode mudar completamente as regras do jogo. E antes de mais nada, vamos ser sinceros sobre as dificuldades. É isso aí, falta verba para tráfego, o orçamento para a ferramenta é zero e muitas vezes a equipe é de uma pessoa só. São obstáculos bem reais que batem na nossa porta todo dia. E sim, eles parecem gigantes, quase impossíveis de superar no começo. Mas é aqui que a mágica acontece. A gente vai parar de olhar para o copo meio vazio. Olha que interessante essa troca. No lugar de dinheiro, a gente tem tempo. No lugar de uma equipe gigante, a gente tem o poder de criar relacionamentos diretos, cara a cara. E onde faltam as ferramentas super caras, sobra a nossa capacidade de criar uma conexão pessoal de verdade. Isso não é um plano B, gente. São os nossos superpoderes. Beleza. E todo esse papo de relacionamento nos leva a um termo que está super na moda: social selling. Todo mundo fala sobre isso. É uma estratégia poderosa, sem dúvida. Mas vamos combinar. Por que na prática ela parece algo tão complicado? Tão longe da realidade de quem está ralando para começar? Para a gente entender o porquê disso, primeiro vamos deixar claro o que é social selling. Basicamente, é usar as redes sociais do jeito certo. Não é só postar propaganda. Encontrar as pessoas certas, se conectar com elas, entender o que elas precisam e, aí sim, construir uma relação que pode levar a uma venda. O foco é total na conexão. E aqui a gente chega no X da questão. Essa frase aí na tela, ela resume perfeitamente o sentimento de muita gente. O problema é que ensinam social selling como se fosse uma ciência de foguete, sabe? Cheio de ferramentas caras, processos super complexos, e isso acaba assustando e afastando justamente quem mais poderia se beneficiar disso. Então fica a pergunta, será que não tem um jeito mais simples de fazer isso? Um jeito de trazer essa estratégia para a nossa realidade? A resposta é sim. E é aí que entra o NTW Pro, ou Networking Produtivo. Pensa nele como um método para democratizar o social selling, para tornar ele acessível para todo mundo. O que é o NTW Pro, então? É basicamente um método, um passo a passo para organizar ações bem simples e práticas no dia a dia, coisas que a gente pode fazer todo santo dia para construir relacionamentos e, com isso, gerar resultados. E a melhor parte de todas, sem precisar botar a mão no bolso para investir dinheiro. E a genialidade da coisa está na simplicidade. São 3 princípios básicos. Primeiro, organizar tudo em ações pequenas, fáceis de fazer. Segundo, aplicar isso todo dia, até virar um hábito. E terceiro, que é o ponto-chave. O único investimento necessário é o nosso tempo. Simples assim. Ok, tudo isso é muito legal, mas no final do dia, o que importa é o resultado, certo? Fazer networking por fazer não adianta nada. E é aqui que a gente chega no objetivo final, na grande promessa de tudo isso: transformar esses relacionamentos em resultados de verdade. O primeiro passo dessa transformação é dar um novo significado para o nosso tempo. Cada minuto que a gente dedica para criar uma conexão de verdade, uma conversa estratégica, deixa de ser só tempo passando. Ele se torna um investimento ativo. É tempo que está trabalhando para a gente, abrindo portas e criando oportunidades. E aí, para fechar o ciclo, o que acontece com essas oportunidades? Elas viram negócio, viram vendas, parcerias, projetos, enfim, crescimento real. Exatamente essa ponte que a gente constrói. A gente pega o nosso capital social, que são os relacionamentos, e transforma em capital financeiro. É a materialização do esforço. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Talvez o maior potencial de crescimento do nosso negócio não esteja num cheque com muitos zeros. Talvez ele esteja escondido na nossa rede de contatos, nas pessoas que a gente já conhece. A grande pergunta não é se, mas como a gente pode ativar essa rede de um jeito inteligente. Pense nisso, porque o potencial aí é gigantesco.